Olá, meus queridos! Sabadão chegando! Só não vou poder ficar direto com vocês batendo papo, mas vai o vídeo normal, vai tudo como antes no Quartel de Amantes. O meu menino tem apresentação 9 horas, então eu tive que adiantar muito aqui para ver se eu consigo terminar tudo a tempo de vê-lo. Eita, pleura! E vamos que vamos! Seja o que Deus quiser. E Deus há de querer, e assim seja. Amém. Ok? Vamos lá, meus queridos. O dólar que eu achei que ia dar uma raibada para baixo deu uma subidinha. Fechou em R$ 5,73. É preocupante, eu fico meio assim, mas todo caso, vamos que vamos, né? Seja o que Deus quiser, né? A Bolsa de Valores também não ficou muito feliz ontem, não. E caiu bem. Mas vamos deixar isso aí para segunda-feira? Vamos deixar isso aí para segunda-feira. Deixa essas tristezas para segunda-feira. Porque vamos rezar. Meus queridos, deixa eu bater um papo com vocês, conversar um pouquinho com vocês. Porque tem gente que, olha, eu vou falar para você, fazia tempo que ninguém me atacava, né, na rede social aqui, né, nos vídeos meus, né, fazia tempo que tinha gente, estava respeitando, né. E teve um pessoal que usou uns termos tão feio, uns termos tão ridículos, uns termos nada muito adequado. Eu acho que a pessoa não lê dicionário. Inclusive, vamos ver aqui. Significado fracasso. Vamos lá. Presta atenção. A pessoa falou assim: pelo que eu andei vendo, sua viagem foi um fracasso. Foi um fracasso? Vamos lá. O que é fracasso? Falta de êxito. Falta de vitória. Eu acho que não foi bem isso, não. Malogro, que é murcho, sem nada. Derrota. Que coisa estranha, fracasso. A pessoa usou esse termo. Por isso que eu uso o dicionário nas minhas aulas, quando eu dou aula nas terças-feiras. Porque as pessoas realmente têm uma carência muito grande, têm uma falta de carência, uma falta de conhecimento muito, mas muito grande com relação ao significado das palavras. Primeiro, eu tinha programado uma viagem. Se a pessoa tivesse me acompanhado, ela não ia falar uma coisa dessa de jamais. Então, eu já tinha programado uma viagem para tal. O índio até falou assim, não é tão importante, porque a sua importância mesmo é lá no monte onde teve o negócio lá. Falei, beleza. Tanto é que o espiritual falou assim, você não precisa nem usar as batas. Então, já dava para entender que não ia ser assim, algo ali, que a minha missão era uma outra coisa, era comunicar e conversar com os espíritos do outro lado. Então, fracasso seria se eu tivesse feito uma programação para ir para o Peru e não tivesse ido para o Peru. Aí era um fracasso, aí era uma falta de êxito. Aí eu não consegui executar o que eu precisava executar. Mas só de ir, já não tem como entrar a palavra fracasso, viu? Linguarudo, no caso linguaruda. Segura um pouquinho o seu ímpeto, guarda um pouquinho aí, porque senão a coisa fica feia, né? É muito feio vir atacar os outros ou usar palavras que não entram dentro do dicionário, porque eu costumo usar dentro do dicionário. Então tem gente que fala assim, nossa professor, mas por que o senhor ficou bravo? Porque eu sei o significado de fracasso no dicionário, eu acho que a pessoa não sabe. Então quando a pessoa fala assim, você é uma fracassada, é porque você tentou fazer algo e você não conseguiu? Não, isso não é o fracasso. O fracassado é aquele que fala que vai fazer e nunca faz. Esse é o fracassado. O fracassado jamais é aquele que fala e não faz. E eu vou falar uma coisa para você, isso eu não sou, jamais serei. Porque tudo que manda eu fazer, eu vou e faço. Se eu fosse um fracassado, nem atendimento eu faria, por exemplo. Não tiraria minha poupança do sofá. Então, muito cuidado com essas palavras, porque, rapaz, eu já expliquei tanto, porque se me deixa chateado, o espírito que está comigo fica chateado. E aí, se esse espírito que está comigo toma as dores,
aí, meu querido, você sai de baixo, porque sem eu pedir, sem falar nada, eles vão atrás e bota pra quebrar. Certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não é como a gente imagina que são as coisas. Certo? Muito bem. Outra coisa que eu estava conversando com o pessoalzinho da moderação e tudo mais, é sobre algumas questões em relação a... Como é que a gente poderia dizer? Em relação ao pessoal entender a importância da espiritualidade, entender que existem espíritos ruins, e ao mesmo tempo, mesmo eles sendo ruins, a gente não pode simplesmente ser autoritário ou falar uma coisa daqui, outra de lá. Nós temos várias situaçõezinhas, várias situaçõezinhas, que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, as aparências, por exemplo. Eu estava conversando aqui, eu peguei e escrevi para o Google. Vou escrever o texto para você escrever para o Google. O Chico Xavier era vesgo. Era careca de usar até peruca. Usava óculos feio. Ele era feio. Ele era o Zezinho da esquina até o dia do pinga-fogo. O Chico Xavier era um Zé Ninguém. Uma pessoa abandonada, jogada às traças. Mas ele fazia um trabalho, tudo bem, mas ele não deixava de ser o Zezinho da esquina, abandonado, jogado lá para as traças. Ele não era. Pois é. E aí, meu querido, de repente, do nada, ele se transformou no cara mais referência que tem nos lugares. Então tomem cuidado com algumas coisinhas, porque as coisas não são do jeito que parece ou hão de ser. As coisas têm algumas vertentes que nós temos que analisar. Combinado? Muito bem. O que acontece também é o seguinte. Eu até escrevi para o pessoal. Às vezes a gente é sincero demais de pegar e contar as verdades do país, as verdades dos lugares. E acabam aparecendo pessoas e que não entendem. Então acha que foi um fracasso, que não foi. Não, meu filho. O fracasso não teve fracasso nenhum. Eu aprendi o ritual, eu fui nos lugares que precisava, conversei com os espíritos que precisava, pedi autorização para comunicar com eles, conversar com eles e resolver as coisas, e está tudo resolvido. Então, do lado de lá, tudo belezinha. E se não fosse tão importante, eu não ia receber tanto ataque espiritual como tive. Então as coisas estão caminhando. Outra coisa, eu peguei e falei, poxa, faz tempo que eu não estou tendo alguns recados sobre a minha mudança, né, sobre o financiamento. Bom, simplesmente, só de eu falar isso, eu já gerei uma energia e já me veio algumas respostas. Inclusive de que já está andando a coisa. Graças a Deus, né, e que assim continue, né? E se não andar também, fazer o quê? Deixa a coisa fluir. Eu não forço nada, deixa a coisa acontecer. A questão é o seguinte, as pessoas, e nisso, até minha madrinha de casamento entrou em contato comigo, conversou comigo, eu estava vendo um vídeo seu, tal. Falei, legal. E é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal que é assim, o que eu mais vejo são pessoas trabalhando com a espiritualidade sem ter dons da espiritualidade. Um exemplo, eu vejo pessoas sendo pai de santo sem ver espírito. Como é que uma pessoa consegue ser um pai de santo sem ver espírito? Você sabe como é que um pai de santo sabe qual é o espírito de frente da pessoa? Jogando um obi, jogando uma semente, pega, quebra uma semente, fica tocando musiquinha. Agora vamos cantar a musiquinha da Yansan. Olha, deu o obi. Então você é da Yansan. Desculpa, mas isso daí é meio que loteria. É tipo jogar cartas, búzios. É meio loteria. Desculpa, mas é loteria, cara. Agora, por que os pais de santo, para ser pai de santo, não faz igual eu faço? Eu olho e falo assim, seu espírito é tal coisa. Então o seu é tal, filho. E outra, troca, viu? Às vezes um tá de frente, outro não tá. E aí? E se o pai de santo não olha? Vai ter que ficar jogando obi todo dia, toda semana? Pra saber se saiu da frente ou não saiu de frente? Se mudou ou não mudou? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me assusto com pessoas abrindo terreiros
abrindo coisas espirituais sem ter o mínimo do mínimo de dom espiritual. A pessoa, só porque ela aprendeu a fazer uma magia, uma macumba, uma oferenda, fazer um assentamento, porque fez um curso. Você sabe o que eu tenho escutado? Teve um amigo que falou um negócio para mim, eu fiquei quieto. Não, porque eu fiz um curso, agora eu já posso até abrir a minha... Como é que é? Precisa de curso para abrir um terreiro? Desculpa, filho. Não é curso que se faz para abrir terreiro. É dom. É abrir a pineal, abrir as coisas. É o espírito chegar e falar: tá na hora de você abrir um terreiro. Aí você fala assim: senhor, você está mandando, tá o espírito que aguenta. Mas você tem que ter a comunicação. Agora, o espírito não conseguir falar nada da vida da pessoa, não falar não sei o que, não descobrir se a pessoa está bem, se está ruim, se está com problema, não está com problema, descobrir o que tem, o que não tem. Abrir um terreiro? Abrir para quê? Só para falar que está fazendo alguma coisa? Desculpa, é perigoso isso, hein? E o que eu mais vejo são coisas como essa. É de uma irresponsabilidade muito grande, de um risco para a própria vida da pessoa depois de desencarnar muito grande. Mas é numa dessa que entra um médium com visão, com uma mediunidade aflorada, e o pai de santo expulsar ele porque o cara é mais do que ele. Problema, problema, problema. E eu só observo e vou vendo, e vamos lá, e vamos que cai, e vamos para lá, e vamos que vai, que vai, que vai. Então, meus queridos, eu diria para vocês que o buraco é um pouquinho mais embaixo e as pessoas estão brincando com essas coisas. Inclusive a mulher que pegou e falou que ia ver para mim o lugar para fazer o atendimento, ela me ligou na sexta-feira, no finalzinho da tarde, mandou um recado, falou: olha, professor, não consegui tirar as fotos e tal, mas qualquer coisa você pode vir aqui na segunda-feira e ver o lugar e tal, tal, tal. Beleza. Ou eu tiro a foto mesmo assim. Tranquilo. A questão é o seguinte, ela comentando para mim que ela abriu um spa e dentro do spa tem o reiki. Então, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. O reiki hoje, ele não é uma ferramenta espiritual. Ele é uma ferramenta comercial. Comercial. Professor, mas está errado ganhar dinheiro com o reiki? De forma alguma. Se alguém chegar e pedir para você uma ajuda de forma gratuita e você fizer. Agora, você pegar e usar algo da espiritualidade para só ganhar dinheiro, problema. No caso da pessoa, porque virou modinha e tal, não sei o que, virou artimanhas, coisinhas da melhora de energização, de tudo mais. Não tem problema, não tem problema. Eu vou voltar a repetir. Se a pessoa procurar ajuda, sabendo que é algo espiritual e a pessoa não ajudar de forma gratuita, problema. Entenderam? Agora, se a pessoa mesmo assim quiser enganar, fala assim: eu vou falar que eu estou precisando, mas na verdade eu não preciso, eu tenho bastante dinheiro. Aí quem toma no nariz é a pessoa que está enganando o outro. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem? Não usar o termo reiki para coisas financeiras. Usa outro nome. Usa terapia energética, de imposição, usa técnicas oriental de imposição e energização de mãos, mas não usa o termo que é usado na espiritualidade para fins financeiros. Troca o nome, não custa nada. Porque senão, quem está de fora vai ter a sensação de que a espiritualidade virou um comércio puro. E não é por aí, e não deve ser por aí a questão. E eu só observo. Combinado? Muito bem. Então eu vou avisando as pessoas para a gente evitar problemas e tudo mais. E quanto mais... e outra coisa também. Eu estava conversando com o pessoal, foi o seguinte. Eu falei assim, bom, vamos pegar e entrar no meio do negócio de política e vamos pregar foguete de novo, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, para a gente ver como é que tá o jacaré de
todo mundo. E por incrível que pareça, mesmo eu avisando, mesmo eu falando, mesmo eu alertando, as cutucadas nos jacarés das pessoas surtiram efeito. Um dos efeitos foi me atacar, falando que foi não sei o que, foi um fiasco, foi não sei o que, não sei o que lá. E não foi. A outra coisa é que as pessoas simplesmente saem do canal. Porque eu falei mal do Deus da pessoa, o Deus humano, chamado Bolsonaro ou Lula. Infelizmente, as pessoas estão tendo como deuses seres humanos. Nossa, tu vai ter um susto, vai bater até a porta aqui, vai vendo. Alô, Satanás! Sai daí, barulho dos infernos! Relaxa! E a gente vai fazendo as coisas que vai fazendo. Bom, é o seguinte. Dentro dessas concepções e dentro dessas situações, a gente vai estimulando o cérebro das pessoas. Exemplo, o que eu acabei de fazer. Por incrível que pareça, vai ter pessoas que vai ficar assim, ai credo, olha como é que ele falou o nome Satanás, olha só, vou sair daqui porque aqui não presta. Aquela questão da aparência de novo. Olha o perigo da coisa. Tudo eu uso para ensinamento, gente. Tudo. Não deixo nada sem usar para ensinamento. Tudo vira ensinamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Então a gente vai daqui, vai de lá, eu vou testando aqui, testando de lá, testa daqui, testa de lá, testa daqui, testa de lá, testa daqui, testa de lá. A peneira vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, só vai ficar areia fina. Não vai ficar mais pedrinha. Tava bloqueando só pedregulho. Depois vai diminuindo, vai ficando aquela areinha só para aquele reboque fino, para dar aquela alisada na coisa, fazer aquela coisa bem perfeitinha, bonitinha. Pois é. Então, a gente vai analisando as coisas, vai passando ensinamento daqui, vai passando de lá, a gente vai fazendo teste daqui, teste de lá. E desculpa, eu preciso fazer teste com o jacaré de vocês. Porque nós estamos chegando num momento que aonde é alegria de um e tristeza do outro. Então, tipo assim, o Lula ganha, todo mundo fica feliz de um lado e triste do outro. De repente o opositor ganha, agora eu que fico feliz e o outro fica triste. E essas energias da polarização muito dispersas, separadas, elas geram o ódio, elas geram o desamor, elas geram o ao contrário crístico. E é onde nós precisamos ter muito cuidado. Então eu vou voltar a falar uma coisa para vocês. Tomem cuidado, vocês que querem abrir casas espirituais e coisas espirituais sem vocês terem o mínimo de dom. Ah, nós vamos montar porque juntamos meia dúzia de gente e vamos montar. Depois não reclama que você está doente, que a sua vida afundou tudo, que entrou um caos na sua vida. Combinado? Tá? E outras cocitas más. Beleza? Muito bem. Dito isso, falado isso, vamos para algumas coisas que andou acontecendo por aí? Só nesse dia, de um dia para o outro? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Ação urgente é necessária para evitar colapso climático, diz secretário-geral das Nações Unidas. Segundo Antônio Guterres, o mundo está perto de pontos de inflexão irreversíveis, como o colapso da floresta amazônica e da camada de gelo da Groenlândia. Então o cara foi falar da Amazônia de novo, porque os caras querem a Amazônia. Foram falar do de gelo da Groenlândia, só que ninguém dá o braço a torcer da inversão do eixo da Terra. Que o Sol está batendo em outro lugar, ninguém dá o braço a torcer. E como está na vésperas da COP29, então ele já deu a deixa da onde vão cutucar. Vão tacar a culpa na Amazônia. E dessa vez está o Lula ali. E aí? Agora ele vai falar mesmo? O povo que estava tudo falando mal do Bolsonaro vai falar o mal do Lula? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou fazendo na cabeça de vocês? O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Tem que ser a mesma. A justiça divina, ela tem que ser os mesmos olhos para os dois lados. Você consegue criticar o Bolsonaro e o Lula
se você não consegue criticar os dois, se você só consegue criticar o Bolsonaro, ou se você só consegue criticar o Lula, você está com um problema seríssimo do julgamento divino. Você não está conseguindo enxergar o julgamento divino. Porque ambos tiveram problemas e ambos tiveram responsabilidades. Ambos tiveram culpa. Se você não consegue ver a culpa dos dois, problema. Ou você não vê culpa em nenhum dos dois, ou você vê a culpa nos dois. Se você vê culpa só em um ou no outro, problema. Usa essas coisas que eu vou passando para vocês para fazer exercício mental. Para vocês fazerem reflexão. Use como exercício, gente. E não ofender o meu ego, o meu crocodilo. Deixa eu dar uma mordida no professor. Vai bloquear. Mais um que é o bloqueio. Simplesmente bloqueio. Depois vai me procurar, não consegue mais. Depois pega um câncer alguém da sua família, você não consegue mais me achar. Você não consegue mais pedir minha ajuda. E eu não vou ajudar. Porque você não depende de mim. Procura Deus direto. Simples assim. Ninguém precisa de mim. Só que aqueles que me procuram conseguem a graça. Nem todos, mas a grande maioria. Porque às vezes não posso. Então, evite os problemas. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Então a gente está ensinando coisas para vocês, tá bom? Tenham eu como professor. Todo mundo me chama de professor. Porque eu ensino, estou sempre ensinando alguma coisa. Até quando eu cutuco a onça com a vara curta. Todos os meus vídeos são de ensinamento. Quem pegar para aprender, aprende. Jornal BBC News. COP29. O mesmo que saiu ali brigando. O diretor da cúpula do meio ambiente, então COP19. Então nós acabamos de ver o presidente das Nações Unidas metendo porrete, falando, olha, vai ser irreversível. E aí, gente, da COP29, um diretor da cúpula do meio ambiente, ele é flagrado negociando investimentos em petróleo e gás. Vocês conseguem ver o tamanho da hipocrisia da coisa? Saiu no jornal da BBC News. O cara que é para lutar contra... Então ele chega, pega o microfone, olha, estão destruindo a Amazônia, nós temos que parar de poluir o planeta, usem bateria. E os trouxa compram carro a bateria, destruindo toda a terra, porque para você tirar minério de bateria do meio ambiente, você tem que destruir o meio ambiente. Você tem que fazer um rombo na terra para você conseguir pegar aquele minério. Fora um monte de dejeto, um monte daquele minério que espalha, sai voando pelo ar, dá câncer nos outros, cai no rio, mata os peixes, infecta quem come o peixe, destrói tudo. E o cara fazendo acordos de combustíveis fósseis. A hipocrisia está reinando. E aí? Só que a hipocrisia está em todo lugar. É um pai de santo que não é pai de santo. É uma pessoa que abre um negócio de espiritual que não tem nada de espiritual. É uma pessoa que pega coisas da espiritualidade para ganhar dinheiro. E como é que faz? Você pode ganhar dinheiro e deve ganhar dinheiro com espiritualidade. Porque quanto mais dinheiro dá, mais você desenvolve. Agora, o que você não pode fazer é... Eu só uso para o mercado o atendimento gratuito e ajudar o próximo, zero. Mas filho, e aí? Porque se você ganha dinheiro com a espiritualidade para custear o atendimento gratuito, perfeito. O problema é que o cara só pega e vai para Disney, para não sei o que, compra carro novo, casa nova, e não faz nada de grátis. Estão entendendo? Caminho do meio. Nem um lado está errado e certo, nem o outro lado está errado e certo. Fazer tudo gratuito, não dá. Fazer tudo cobrado não dá. Cobrar e fazer gratuito, caminho do meio, dá o equilíbrio e a autossustentabilidade. Não depende de ninguém. Por isso que eu quero abrir minhas coisas, o hospital, eu quero abrir minhas coisas, a vila, eu quero abrir minhas coisas, o parque. Por quê? Porque tem que ser autossustentável. Eu não posso depender de alguém. Eu estou dependendo do empresário. E se o empresário morrer? O filho dele vai continuar sustentando? Não. Aí a casa fecha? Fecha a casa espiritual? Eu paro de atender espiritualmente? Como é que faz? Entendeu? Não dá, não pode. A espiritualidade não pode ficar refém de uma ou duas pessoas. Ela tem que ser independente.
Tem gente que não aceita, não entende. Tudo bem, o problema é teu. Eu tô ensinando o caminho do meio. Você segue o que você quiser. Se quer seguir o caminho da direita, o problema é teu. Quer seguir o caminho da esquerda, o problema é teu. Eu sigo o caminho do meio. Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Vamos lá. Jornal Reuters. O dólar sobe de forma acentuada após dados fortes do IPCA, a nossa inflação. E nova decepção com China. A China decepcionou de novo. Falou que investiu um monte. Nós vamos investir. Vamos fazer o país crescer. Investiu. E nessa brincadeira, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só ver um negocinho que eu tava vendo aqui, mas já voltei aqui. Jornal RFI. Aí outra, o investimento da China foi para pagar dívidas. Dívidas de cidades. Cidades endividadas. Eles foram lá perdoar as dívidas das cidades. Aqui no Brasil logo vai ter que fazer, porque os estados estão quebrados, as prefeituras estão quebradas. E aí? Joga nas costas do governo federal e tá tudo beleza. Jornal RFI. Javier Milei será o primeiro presidente a ser recebido pelo eleito Donald Trump. Você tem noção da importância disso e do significado disso? E o Javier Milei ainda já pegou e falou assim: olha, já estamos liberados, hein? O país agora vai começar a crescer, hein? Tá do lado de Israel, eu falei, hein? Quem tiver do lado de Israel sobe, quem tiver contra, que avisa, amigo é. Jornal Isto É. Quais são os riscos da alta da dívida pública no Brasil e no mundo? Por que os jornais estão falando de dívida pública sem parar? Porque tá sério. No mundo também, seríssimo, no mundo também. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, estima que a dívida pública do Brasil, como proporção do PIB, avance de 83,9% no fim de 2022 para 94,7% em 2026. E as consequências são do risco país. Se o risco país aumenta, os juros têm que aumentar, a capacidade de financiamento afunda, os investimentos nas bolsas caem para quase zero, afunda o país, as empresas ficam sem dinheiro, não conseguem produzir, não conseguem fazer nada, e aí? E aí pergunto eu, e aí? O que faz? Não sei, reza. Acho que rezar não vai resolver muito não. E aí? Como é que é? Estão batendo nessa tecla direto. Agora, coisa que eu estou batendo, meses lá atrás. Anos lá atrás. Estão falando só agora. O desespero vem só agora, coisa que eu já enxerguei lá atrás. Nada como um belo reset para apagar tudo e ninguém vê mais nada. Folha de São Paulo. Após eleições de Trump, China libera 8 trilhões para cobrir dívidas locais. Acabou as eleições, a China foi e liberou 8 trilhões de reais. Você tem noção do que é isso? É o dinheiro, sonho do Brasil gastar isso daí. Nossa, o Lula ia pular de alegria. Isso daí é para cobrir dívidas locais. A dívida só das cidades da China está em 8 trilhões. Se a China está pagando as dívidas das cidades, ela está pegando essa dívida para ela, do país. Ela está zerando a dívida das cidades, mas está afundando o próprio país. O que vai acontecer com a China? A China já está quebrando. A parte de construção civil está quebrando, está tudo quebrando. Por que teve que pagar isso daí? Porque eles não iam conseguir pagar os salários das prefeituras, dos funcionários públicos. Eles não iam conseguir cobrir as despesas locais.
O colapso da China está tão grande, eles aprenderam a fazer tanta dívida, viva a esquerda, é o país das dívidas. Só das prefeituras, 8 trilhões de reais. Dívidas locais. E como é que fica a dívida do país? Muito, mas muito maior que isso. Muito, muito. Já era a China. Já era a China. Parem de achar que a China é a poderosa. Já era. Já era. Por quê? Um país que uma vez esteve lá em cima e afunda, o povo não aceita e não admite. A convulsão interna vai ser muito grande e não vai ter quem segura esse povo lá. Só que tem um detalhe, a hora que a China quebrar, o que vai ter gente querendo fugir da China para buscar dinheiro em outro lugar, e aí, meu querido, vai ser a invasão dos gafanhotos para tudo quanto é lugar no planeta. Todo mundo só quer ver a China quebrada, mas só que se ela quebrar, invadem o planeta inteiro. O Donald Trump já falou, olha, aqui não. Ele já está se fechando para isso. E ninguém vê, porque a pecinha, ninguém consegue encaixar essa pecinha. E a pecinha tá lá, às claras. A China vai quebrar, vai invadir de chinês no Brasil, invadir de chinês na Europa, invadir de chinês na África, invadir de chinês em tudo quanto que é país latino, Peru, Chile, vai para todo lugar. O Oriente Médio. Vai invadir chinês para todo lugar. Depois que invadiu, começa comérciozinho e volta tudo de novo. E eles estão espalhados para todo lugar. Aí a cultura muda do lugar. Aí e as coisas vai. A hora que você menos vê, já era, meu filho. 10% da população da China, se sair de lá, já infecta o planeta inteiro. Pode ter certeza disso. Jornal Infomoney. Lula diz que, se não houver outro nome, está pronto para enfrentar a direita em 2026. 2026 eu vou deixar para pensar em 2026. Ah, vai, você já está falando agora? Como é que você vai deixar para pensar em 2026 se você já está falando agora? Tem vários partidos que me apoiam. Eu vou discutir isso com minha sobriedade, com muita seriedade, afirmou o presidente da República. E tinha que as nossas eleições aqui tinham que ser igual a dos Estados Unidos. Você só pode 2 vezes na vida, ou seguida ou separado, depois acabou. Que é o que vai acontecer com o Donald Trump. Donald Trump só tem mais um mandato. Ah, ele não pode fazer reeleição? Não, porque ele já teve uma vez. E é no máximo 8 anos de governo. Acabou. Então o vice dele, fica de olho no vice dele para vocês verem como é que é. Por isso, então, será que a Câmara pode entrar depois dele, professor? É por isso que o senhor tinha comentado lá atrás e não terminou o raciocínio? É. Para dar tempo de vocês estudar um pouquinho e juntar pecinhas. Então quer dizer que a hora que ele... Então ele entra agora, 2025, 2026, 27, 28. Aí a Câmara pode entrar 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. É quando os portais das mudanças monstros estão previstas para acontecer no planeta. 2033 e 2036. 2026, um pedaço, e depois entra nas outras. Junta pecinhas de quebra-cabeça, tá? Às vezes as coisas que eu falo aqui é lá para frente. Lá para frente. Não é para agora, é para lá na frente. Jornal do Estadão. Só depois que eu estiver morto. Linguagem porca que eu não diria e não aconselharia ele falar. Quem que falou isso daí? Diz Bolsonaro sobre Tarcísio e lideranças da direita para 2026. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que não vai ter Tarcísio na frente dele nem ninguém, só quando se ele estiver morto. Tiver morto ou caçado, né? Porque se caçar você, meu filho, você não vai conseguir ser candidato nunca. E aí? E o Centrão pegou esse lado da direita. Então, meu querido, os caras vão te tirar porque ninguém quer autoritarismo. O pessoal quer quem eles conseguem jogar para cá e para lá. E eu só observo. Uma linguagem meio infeliz do Bolsonaro. Eu não teria dito isso aí, não. Mas, o problema é dele, né? Quem falou foi ele.
E aí, do outro lado, tem a reação e reação. Fica ação e reação, ação e reação. Então o Lula falou, 2026, depois o Bolsonaro falou que não sai nem morto, e depois não sei o quê, e agora vem o STF. Jornal da Infomoney, abre aspas. Uma onda de populismo autoritário se levanta, fecha aspas, no mundo, diz vice-presidente do STF. O discurso do ministro Edson Fachin, do Supremo, ocorre apenas 3 dias depois da confirmação da vitória de Donald Trump, do Partido Republicano, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O que esse cara teve que falar uma besteira dessa? Onda de populismo autoritário? Quer dizer que aqui nós não temos autoritário? Então o ministro da Justiça aqui, ele manda e desmanda, não é autoritário. O Lula manda e desmanda, não é autoritário. Fala um monte de abobrinha, não é autoritário. Autoritário é só o pessoal da direita. Só o Donald Trump que ganhou as eleições de forma democrática. Então ele é autoritário. Populista é autoritário. Do outro lado não é. Lembra da coisinha que eu falei? Tem que olhar dos dois lados da mesma forma, o pau que dá em Chico, em Francisco? Não pode esquecer, hein? Combinado? Não vai esquecer não, hein? E olha os absurdos que estão acontecendo no planeta. Jornal da Infomoney. As pessoas podem negar, podem falar que não gosta de Israel, pode falar o que for. Mas o plano espiritual tem um quesinho especial com Israel. Por isso que quem segue ele sobe, quem não segue afunda. Tem uma energia maluca por trás disso. Tem algo sobrenatural ali. Olha só o que aconteceu, tristíssimo, absurdo. E o povo fica tudo quieto, não fala nada. Jornal da Infomoney. Torcedores israelenses são feridos em Amsterdã, lá na Alemanha, em ataques ligados ao antissemitismo. Você sabe o que os caras fizeram? A prefeita disse que torcedores do Maccabi Tel Aviv foram atacados, maltratados e atingidos por fogos de artifício. Posso falar para você o que eu vi? Amsterdã, acho que é a Holanda, né? Perdão, falando na Alemanha, mas é coisa da Amsterdã. Eu vi uma pessoa com um carro, cara, subindo na calçada pra atropelar os caras que estavam vestidos de coisa, cara. Pô, não pode, né, cara? Que é isso? Pô, que é isso? Que barbaridade é essa? Tá virando selvageria? O amor crístico então foi para as cucuia? Olha, até arrepia. Foi para as cucuia? Que é isso? Que absurdo que é esse? Que falta de amor que é isso? Então Jesus morreu mesmo na cruz, né? Literalmente Jesus morreu na cruz. Só que ele nem ressuscitou, então estão enterrando ele. Estão enterrando Jesus. Dessa vez estão enterrando. Jesus não foi para o céu, estão pegando e enterrando ele. Já enterraram Deus, agora estão enterrando Jesus. O amor crístico já era. Estou falando uma metáfora, tá? Não literal. Jornal Reuters. Olha o perigo. Estados Unidos acusam iraniano de conspiração para matar Donald Trump, diz Departamento de Justiça. Você acha que o Donald Trump vai ficar barato isso daí? Estão tentando matar? Ah, os iranianos estão tentando me matar? Ok, deixa vocês comigo. Deixa eu entrar. Você acha que o Irã vai ficar bem? Ah, Pérsia. Ah, Pérsia. A coisa vai ficar feia, hein? Tudo indica para tal, né? Pelo menos indica. Folha de São Paulo. Rússia economiza mísseis para ação de inverno contra a Ucrânia. Como é que é? Economiza mísseis? Então a Rússia está diminuindo e está parando os ataques, está diminuindo as coisas? Vão parar um pouquinho? Vão. Esperando o quê? O Trump. Porque eu vou ficar gastando míssil, eu vou ficar gastando coisa? Não, vão parar um pouco. Espera o Donald Trump entrar, aí ele negocia, dá todas as terras que nós queremos da Ucrânia lá, que é pedaço do leste, nós ficamos com mais terra e ó, beleza, vamos dividir a Ucrânia no meio. E vai dividir a Ucrânia no meio, escuta o que eu tô falando. A Ucrânia é muito grande para ser só de um. Só que a Rússia fica maior ainda. E os Estados Unidos vão gostar disso, porque aquela parte onde vai pegar, que era a antiga Ucrânia, vai ser sempre um lugar de conflito. Onde um não vai querer o outro, um não vai querer o outro, um vai falar, não, eu queria a Ucrânia, eu não queria a Rússia, eu não queria... e vai ficar um pedaço. E vai ficar um pedaço de ruído ali no meio. E a Rússia vai ter um belo de um problema dali para frente.
Agora, olha só esse daqui para a gente encerrar com chave de ouro. Jornal DW Brasil. A ciência pode ter desvendado o milagre da pesca descrito na Bíblia. Então é assim. Os cientistas procuram coisas para descredibilizar a Bíblia, para fazer com que as coisas da Bíblia deixem de ser milagres e se tornem algo naturais. Só que por mais que seja natural, não é natural. Um arco-íris de fogo no céu não é natural. É natural, mas não é comum. Não é, então é algo sobrenatural, porque é natural, mas tá acima do natural. Não é comum. É raríssimo. E tudo que é raríssimo é sobrenatural. Porque está sobre o natural. Porque o natural é acontecer todo dia. Quando não acontece, está sobre o natural, está acima do natural. É mais do que o natural. É além. É o extra. Então é sobrenatural. E a ciência vem com essa conversinha fiada tirando o sobrenatural. Só que por mais que eles expliquem o fenômeno natural ocorrido no Mar da Galileia, que empurra um grande número de peixes em direção à costa, e faz até eles ficar meio abobados para quase morrer, que Jesus tirou lá aquele mundo de peixe lá da Galileia e tal, não sei o quê, tudo bem. Mas não deixa de ser sobrenatural, porque são coisas raríssimas. Coisas que acontecem assim de pouquíssimo em pouquíssimo tempo. E como é que Jesus saberia que ia ter aquele negócio ali? Então o milagre dele foi saber de coisas que ia acontecer antes de acontecer e fazer todo o coisa, falar, joga a sua rede lá que você vai pegar tudo aí, porque os peixes vão começar a subir aí. Como é que ele sabia? É óbvio que o espiritual vai usar as coisas da ciência. Uma cirurgia espiritual não é um milagre. É algo da ciência que a gente não descobriu, mas um dia vai descobrir. Só que não deixa de ser um milagre. Porque a partir do momento que a pessoa sabe o que vai acontecer antes de acontecer, é milagre. O cara tem poderes, é isso. E a ciência fica querendo rebentar Jesus. Mais um enterro em cima de Jesus. A matéria é interessante, para quem tem a mente aberta. Mas ela é um problema para pessoas céticas e pessoas que não entendem o dicionário, o que é sobrenatural, e pega e quer afundar e enterrar Jesus e todas as religiões e tudo mais que existe. Então, meus queridos, nós estamos num período do planeta muito delicado. Muito delicado. E nos basta rezar, 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 rezar. Combinado? Que Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.